Olá, pessoal! Você já se perguntou o que realmente significa viver com o transtorno obsessivo-compulsivo? No vídeo de hoje, eu vou explorar o transtorno obsessivo-compulsivo, o TOC, e eu vou te mostrar as obsessões intrusivas e as compulsões e como esses elementos eles se entrelaçam para criar um ciclo de ansiedade e comportamentos repetitivos. Você vai entender como o ciclo vicioso do TOC se alimenta com as compulsões, oferecendo um alívio temporário e reforçando sintomas obsessivos ao longo prazo. Você também aprenderá algumas estratégias eficazes da terapia cognitivo-comportamental, como a exposição às obsessões e a prevenção de rituais, para desafiar e quebrar o ciclo do toque, e para que você enfrente os seus medos e recupere o controle da sua vida. Eu sou Kathleen Lima, psicóloga, doutoranda em psicologia, e há mais de 6 anos ajudo as pessoas a cuidarem das dores da sua história com afeto e ciência. A principal característica do transtorno obsessivo-compulsivo, o TOC, é a presença de obsessões e compulsões, que são os rituais. E os sintomas do TOC, eles interferem diretamente nos pensamentos, que são as chamadas obsessões, e nos comportamentos, que são os rituais. As obsessões, elas são pensamentos ou impulsos que atuam de forma intrusiva, de forma persistente e repetitiva na mente das pessoas com TOC. Essas obsessões, elas podem aparecer de diversas formas, como frases, palavras, imagens, cenas, entre tantos outros. E o seu conteúdo geralmente é percebido como impróprio ou estranho, podendo gerar um sentimento de culpa, de medo, de desprazer ou até mesmo de nojo. Os pensamentos obsessivos, eles podem ser de diferentes tipos. Eles podem ser dúvidas e uma necessidade de ter certeza. Pode ser uma preocupação excessiva com sujeira ou contaminação. Pode ser uma preocupação excessiva com o alinhamento de objetos, sequência, ordem e simetria. Pensamentos ou imagens violentas, pensamentos impróprios e indesejáveis relacionados a sexo, religião, superstição, entre outros, tá? Então, dessa forma, o indivíduo que tem o TOC, ele tenta reprimir, afastar ou controlar esses pensamentos realizando rituais, compulsões, evitações ou simplesmente tentando não pensar neles. O que, na maioria das vezes, não é eficaz. E dessa forma, a pessoa acaba se sentindo ainda mais incomodada. Já as compulsões, elas são comportamentos realizados pelos indivíduos com TOC na tentativa de se livrar das obsessões ou do desconforto provocado por elas. Então, esses comportamentos, eles podem ser diversos, como constantemente verificar fechaduras das portas, confirmar de forma repetida o fechamento de objetos como o botijão de gás, a janela, o chuveiro, a torneira, lavar as mãos frequentemente, perfeccionismo extremo nas atividades realizadas, simetria e organização de objetos e ações repetitivas, sentar e levantar do assento, abrir e fechar objetos, entrar e sair dos lugares, entre outros. Então, as compulsões ou os rituais, eles também podem aparecer como atos mentais, com a mesma finalidade dos comportamentos compulsivos, que é dar fim ou neutralizar essas obsessões. As mais comuns são tentar substituir o conteúdo das obsessões por pensamentos ou imagens agradáveis, repetir mentalmente determinadas palavras ou números com o objetivo de neutralização, repetir silenciosamente alguma reza, fazer contagem, verificações ou rememorar fatos mentalmente, entre outros. Então, vamos para um exemplo prático. Imagine que Maria ela relata ter pensamentos intrusivos e perturbadores que a deixam extremamente angustiada. Então, Maria ela compartilha que há alguns meses ela começou a ter pensamentos constantes sobre a possibilidade de causar acidentalmente danos a outras pessoas, especialmente aos seus entes queridos, né? Então, esses pensamentos obsessivos, eles vêm à sua mente de uma forma incontrolável e repetitiva, mesmo quando ela está tentando se concentrar em outras atividades. E ao ter esses pensamentos, ela experimenta uma intensa ansiedade e culpa, o que leva a questionar a sua própria sanidade e também a sua moralidade. Então, ela se preocupa constantemente com a ideia de machucar alguém,
sem querer, né? Mesmo que ela saiba que não teria motivo ou intenção para fazer isso. E como resultado, Maria passou a evitar situações em que ela poderia estar perto de outras pessoas, especialmente de crianças, com medo de que os seus pensamentos se tornassem realidade. Além disso, Maria desenvolveu compulsões, que são comportamentos como checar repetidamente as portas e janelas se estão trancadas, desligar eletrodomésticos várias vezes antes de sair de casa, evitar usar objetos afiados por medo de usá-los para causar dano a si mesma ou aos outros. Então, ela relata que esses comportamentos compulsivos oferecem um alívio temporário da ansiedade, mas logo esses pensamentos intrusivos eles retornam alimentando o ciclo do toque. Percebem como o toque, o transtorno obsessivo compulsivo, ele pode ser comprometedor e limitador na vida de alguém? Se você foi diagnosticado ou diagnosticada com toque, ou se você se identificou com o que eu acabei de falar, provavelmente você percebe que algumas situações cotidianas elas acabam ativando as obsessões e você acaba sofrendo com elas ou tentando evitá-las. Por exemplo, passar em locais como igreja, cemitério, hospital, embaixo de escada, entrar em contato com algum objeto sujo, entre outras coisas. Então, note que as obsessões e compulsões elas acabam por interferir na rotina de quem tem o transtorno obsessivo compulsivo. A tendência é que, a partir dessa relação entre as obsessões e as compulsões, o indivíduo ele acaba restringindo várias áreas da sua vida, como no trabalho, socialmente, familiar, entre outras áreas, e além dos prejuízos no seu bem-estar e na qualidade de vida. E aqui vai uma dica importante. É fundamental que você aprenda corretamente o que são as obsessões e o que são as compulsões, para que você saiba identificar e diferenciar uma coisa da outra, porque você vai aprender a lidar com elas de forma a minimizar esses sintomas. Também é fundamental que você saiba que o medo, a estranheza, a incerteza e até mesmo a culpa são alguns dos principais sentimentos que sucedem às obsessões, e é exatamente por sentir essas emoções desconfortáveis que você busca fazer algo para diminuir, para afastar ou para neutralizar essas emoções. E é a partir desse desconforto que a pessoa com o toque tende a realizar rituais com o objetivo de eliminar esses pensamentos indesejados ou o desconforto associado a eles. Mas quando a pessoa consegue, o efeito ele é temporário e logo em seguida os pensamentos obsessivos indesejados, eles retornam, né? Agora, eu vou te mostrar como os seus pensamentos influenciam o transtorno obsessivo compulsivo. O principal fundamento da terapia cognitivo-comportamental afirma que os nossos pensamentos influenciam as nossas emoções e comportamentos. E é a partir desse raciocínio que é possível analisar o modo como as pessoas que sofrem com o toque interpretam seus pensamentos e como isso influencia a manutenção das obsessões e também das compulsões. Uma das principais características dos indivíduos com toque é uma avaliação distorcida dos seus próprios pensamentos obsessivos. E essa distorção está baseada em algumas crenças, como eu só tenho esse tipo de pensamento, se eu penso que eu posso fazer algo ruim ou perigoso, então eu serei capaz de me comportar dessa mesma forma. Eu sou incapaz de controlar os meus pensamentos, eu sou responsável por esses pensamentos. E essas crenças contribuem para que a pessoa com toque sinta a necessidade de controlar ou neutralizar esses pensamentos fazendo rituais, porque a pessoa acredita que não consegue suportar ou que eles são perigosos. E isso causa um intenso desconforto e um prejuízo no seu cotidiano. Então, vale ressaltar que as pessoas com transtorno obsessivo compulsivo, elas sofrem muito por acreditarem que os seus pensamentos são antecipadores de uma ação, o que é chamado de fusão de pensamento-ação. Ou seja, elas não encaram os pensamentos como apenas um pensamento, mas sim como a possibilidade de uma ação ou de um acontecimento. Por exemplo, se eu estou pensando isso, então é real. Ou, se eu penso isso, logo eu serei capaz de fazer isso que eu estou pensando. Esse tipo de crença acaba contribuindo para que a pessoa se sinta culpada ou até mesmo com vergonha ou medo dos seus pensamentos obsessivos e sinta a necessidade de fazer algo para neutralizar esses pensamentos ou para afastar.
Como o efeito é temporário e logo o pensamento perturbador ele volta a incomodar a pessoa acaba repetindo as suas ações de forma compulsiva. E é muito importante que você saiba que a maioria das pessoas que tem o transtorno obsessivo compulsivo tem pensamento intrusivo considerado perturbador, estranho ou repugnante. Quem sofre com o toque supervaloriza os seus pensamentos e acredita que eles são capazes de gerar consequências negativas como julgamentos morais, realização de erros, perda de controle, entre tantas coisas. Por isso, é fundamental que você entenda que se trata apenas de pensamentos indesejados, o que não significa que o seu conteúdo é real ou que você será capaz de tais ações. São só pensamentos. Agora eu vou te apresentar o modelo comportamental do transtorno obsessivo compulsivo. As diversas situações cotidianas que ocorrem, como manusear o lixo no banheiro, por exemplo, podem disparar pensamentos indesejados ou aversivos, como eu estou sujo e contaminado. E esses pensamentos, eles geram sentimentos intensos, como, por exemplo, o nojo, a repugnância e o medo. E fazem com que a pessoa tenha necessidade de realizar comportamentos que neutralizem ou minimizem esse desconforto, que são as compulsões ou rituais, por exemplo, lavar as mãos repetidas vezes. Como esses comportamentos, que são os rituais, eles provocam um alívio imediato, eles, portanto, cumprem o objetivo de diminuir o desconforto momentâneo, mas eles acabam sendo reforçadores do problema. Resumindo, como a pessoa ela consegue sentir um alívio realizando o ritual, ela aprende que seria a melhor maneira de lidar com seus pensamentos intrusivos, sem se dar conta de que, na verdade, eles aumentam os sintomas. E, além disso, ao realizar os rituais, a pessoa acaba dando muita atenção a esses pensamentos e contribuem para aumentar a intensidade e também a frequência. Como a intensidade do desconforto produzido pelo pensamento obsessivo é grande, o indivíduo ele acaba associando o desconforto do pensamento à situação que ocorreu. Então, situações que antes eram neutras ou que não causavam, geravam desconforto, podem se tornar aversivas por causa dessas associações. No transtorno obsessivo compulsivo, a maneira como o indivíduo avalia seus pensamentos intrusivos e indesejados é fundamental para determinar como ele se sente. Crenças distorcidas, como exagerar o risco de algo ruim acontecer, superestimar a responsabilidade sobre os pensamentos, supervalorizar o poder do pensamento e a necessidade de ter controle sobre esses pensamentos, a necessidade de ter certeza, o perfeccionismo podem agravar e manter os sintomas obsessivos e compulsivos. Depois de te apresentar todas essas informações, você pode estar se perguntando, Kathleen, como o meu problema pode estar sendo mantido? Pessoas com TOC desenvolvem regras e estratégias para monitorar, lidar e tentar controlar os seus pensamentos. E isso pode acabar sendo negativo, porque através desse monitoramento constante, nenhum pensamento ou situação aversiva passa despercebido, o que provoca um sentimento intenso de repugnância, de culpa, de nojo, de medo, dentre outros. E esses sentimentos fazem com que o indivíduo com TOC procure uma válvula de escape, que são os rituais e as compulsões mentais. Grande parte das pessoas em geral, elas têm em algum momento da vida pensamentos impróprios, agressivos, obscenos ou de conteúdo sexual muito semelhante àquelas pessoas que sofrem com o TOC. Mas elas não dão importância para esses pensamentos, muito pelo contrário, elas desvalorizam esses pensamentos. E por esse motivo, essas pessoas não têm sentimento intenso de repugnância, de nojo, estranheza, medo, culpa. E tampouco elas sentem a necessidade de realizar os rituais. Dessa maneira, esses pensamentos acabam desaparecendo espontaneamente. Logo, a maneira como você interpreta e o significado que você dá aos seus pensamentos seriam os responsáveis pela transformação de pensamento, que seriam apenas intrusivos e desagradáveis, em pensamentos que também são obsessivos e recorrentes. E é com base nisso que você precisa perceber se você não está supervalorizando seus pensamentos, dando muita importância a eles, e assim fazendo com que fique mais intenso e presente na sua vida. Além disso, note se você está mantendo grande parte da sua atenção neles, de uma maneira hipervigilante. E com isso, percebendo de maneira mais intensa a presença desses pensamentos indesejados e também suas situações correspondentes.
Um outro aspecto importante que pode estar contribuindo para manter os sintomas do toque é a realização compulsiva dos rituais. Como eu já te falei, quando você age compulsivamente na tentativa de neutralizar os pensamentos obsessivos, fazendo os rituais, isso tende a lhe causar um alívio que momentaneamente parece ser muito melhor do que o desconforto provocado pelos pensamentos. Mas esse alívio ele acaba reforçando e contribuindo para que você queira cada vez mais realizar os rituais. Afinal, se nós estamos sentindo um incômodo, desconforto com algo, a tendência é que a gente queira se livrar do incômodo, do desconforto e ter um alívio. Dessa maneira, você pode estar caindo na armadilha do toque e achando que fazer rituais é o melhor caminho para aliviar os pensamentos. Mas simples ações do dia a dia acabam se tornando repetidas e cansativas, porque você sente cada vez mais a necessidade de realizar e repetir essas ações para se manter aliviado. E assim você pode acabar ficando preso nesse ciclo vicioso que tende a se intensificar com o passar do tempo. E agora você deve estar se perguntando, Kathleen, como eu posso lidar com o transtorno obsessivo compulsivo? Durante o tratamento com a terapia cognitivo-comportamental, você aprenderá diversas estratégias que vão te ajudar a lidar com o TOC de uma maneira mais eficaz. E a primeira estratégia é a psicoeducação. Aqui, a psicóloga ela vai te oferecer todas as informações necessárias referentes ao transtorno obsessivo compulsivo. As causas, características, seu funcionamento, como é mantido, o modelo cognitivo, quais as técnicas serão utilizadas no tratamento, para que você aprenda a lidar com ele de maneira eficaz e reduzir esses sintomas. Veja, a criação desse vídeo e o compartilhamento dele é uma forma de você ser psicoeducado ou psicoeducada sobre toque e tem uma boa base científica. E aqui vai uma dica importante, tá? A psicoeducação ela é uma parte fundamental do tratamento, pois só entendendo bem o modelo cognitivo comportamental e os fatores mantenedores e perpetuadores do ciclo do toque é que você vai se engajar e confiar no objetivo do tratamento. Então, você precisa entender como o toque funciona. Uma segunda estratégia para lidar com o toque é a lista de sintomas. E aqui você vai fazer uma lista com todos os sintomas obsessivos e compulsivos. E essa tarefa é a base para todo o tratamento. Esse preenchimento ele é feito através do critério de nível de ansiedade. Então, você vai registrar, primeiramente, todas as obsessões, as evitações e os rituais que provocam um baixo grau de ansiedade, tá? E depois você vai registrar todos os que provocam o maior grau de ansiedade. E é importante ressaltar a necessidade do maior número possível de detalhes referente a esses sintomas que estão sendo preenchidos, tá? E uma terceira estratégia para lidar com o toque é a identificação e modificação de interpretações distorcidas. Crenças distorcidas, como exagerar o risco de algo ruim acontecer, superestimar a responsabilidade sobre o pensamento, supervalorizar o poder do seu pensamento e a necessidade de controlar esses pensamentos, a necessidade de ter certeza e o perfeccionismo, são muito presentes no toque e podem agravar e manter os sintomas obsessivos e compulsivos. Então, por isso, será importante você identificar e aprender a modificar esses pensamentos distorcidos, com o objetivo de começar a fazer interpretações mais realistas e concretas. Uma quarta estratégia para lidar com o toque é a exposição às obsessões e prevenção de rituais. Partindo do princípio que os rituais e evitações são estratégias utilizadas pela pessoa com toque para aliviar as obsessões, o objetivo é fazer com que você se exponha aos estímulos que parecem ser aversivos de uma maneira gradual, tá? Sem recorrer aos rituais e comportamentos que possam trazer algum alívio. Então, o objetivo é que ocorra a diminuição espontânea e progressiva da ansiedade e do medo a um estímulo que não é nocivo, como sujeira, um elevador, janela. Isso ocorre quando o indivíduo entra em contato com esse estímulo repetidas vezes. Sendo assim, a partir da sua lista de sintomas, você irá expor as situações que lhe provocam desde o nível mínimo de desconforto até o nível máximo. Dessa forma, ao entrar em contato com o que é considerado perigoso ou amedrontador, você é instruído a não realizar nenhum ritual ou qualquer tipo de neutralização, tanto comportamental quanto mental, e sim apenas enfrentar por repetidas vezes ou até que o seu desconforto diminua. Com esses exercícios de enfrentamento, você irá perceber que a sua ansiedade ela se elevará até um certo grau,
Mas conforme você se mantiver na situação temida e com o passar do tempo de enfrentamento, essa ansiedade ela vai diminuir espontaneamente e você conseguirá romper o ciclo que você realizava até então. É muito importante que você permaneça no enfrentamento por tempo suficiente até que o seu desconforto ele diminua espontaneamente, sem que você faça nenhum ritual, pois caso contrário, ao fugir do momento de desconforto, você sentirá um alívio momentâneo que vai reforçar novamente todo esse ciclo. Além disso, você não se permitirá confrontar as suas interpretações distorcidas, perdendo a oportunidade de reaprender na prática que não se trata de uma situação verdadeiramente ameaçadora. E agora você deve estar se perguntando, mas Kathleen, será que eu posso conseguir? O tratamento do transtorno obsessivo-compulsivo é, em geral, realizado de forma gradual, de acordo com os limites que você determinar e que for combinado com a tua psicóloga, podendo ser progressivo ao longo do tempo de vários meses. Seu êxito, ele se refere a uma redução significativa na quantidade e intensidade dos sintomas e aos poucos você vai ganhando mais autoconfiança para permanecer em constante melhora, se sentindo cada vez mais livre e capaz de enfrentar e podendo até mesmo obter uma remissão total dos sintomas, mas não se trata de uma cura por completo, tá? Isso porque, por mais que você fique livre por muito tempo das obsessões e compulsões, nada impede que no futuro elas reapareçam. Sendo assim, recaídas são normais. Mas por meio das técnicas aprendidas com a terapia cognitivo-comportamental, caso isso ocorra, você poderá colocar em prática novamente tudo o que aprendeu e obter êxito outra vez. E lembre-se, ao se libertar do medo e das limitações, você poderá investir mais em diferentes aspectos da tua vida. Pense em tudo que você tem evitado fazer ou tem feito em excesso por causa do toque. E tenha sempre em mente que o seu principal objetivo com o tratamento é se libertar. Se você chegou até aqui, parabéns. Se você encontrou valor nesse conteúdo, se esse conteúdo te ajudou de alguma maneira, deixa o like, se inscreve aqui no canal para acompanhar mais vídeos assim. E claro, não esqueça de deixar teu comentário compartilhando tuas experiências ou perguntas. E antes de finalizar, eu quero te convidar a explorar outros vídeos do canal que podem aprofundar ainda mais o seu entendimento sobre a ansiedade e outros temas relacionados à saúde mental. Até a próxima!